Conexão Campo e Cidade no ar com a Alessandra Mello. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. Tudo certo? Tudo certo. Eu fico muito preocupado quando chamo você com essa oscilação imensa que a gente está vendo no câmbio. E aí a gente, será que a Alessandra está conseguindo acompanhar essa variação? Mas assim, eu narrei para você como é que está o valor agora, né, Alessandra? Exato. Por exemplo, agora eu já estou esperta, viu, João? Quando eu faço aquela minha chamada ali, eu já não cravo em quanto que está o dólar. Eu já falei, durante a manhã ele ultrapassou os 5,60. A gente está vendo o dólar aí em queda a 5,55, né? Então a gente fica aqui correndo para tentar entender o que acontece nesse mercado maluco. Mas vamos lá, vamos explicar. Tendência durante toda a manhã foi de alta, naquela mesma pegada de ontem que a gente falava, né? De duas influências. Influência internacional, temor global com problema lá no Reino Unido, restrições no Reino Unido, medo de que outros países comecem a fazer lockdown. E, de outro lado, a incerteza no Brasil, incerteza fiscal, né? Aquela coisa que o mercado fica aí acompanhando essas negociações do Congresso entre Executivo e Congresso para avançar em reformas, avançar em outras medidas que podem impactar para melhor ou para pior os gastos públicos. Então, esse era o clima de preocupação e ultrapassou os 5,60. Eu rapidamente fui falar com o Antônio da Luz, o economista da Farsul, que ele tem aquela tese que eu já trouxe aqui. Eu disse, não, Alessandra, tudo tranquilo. Quando chega nos 5,60, o pessoal já começa a se desfazer das posições. Ele diz que tem aí um intervalo entre os 5,10 e os 5,60 que dificilmente vai para menos de 5,10 ou para mais de 5,60. E eu já estava lá acionando o Antônio da Luz para tentar entender o que estava acontecendo. Não deu nem tempo do Antônio da Luz me responder, já estava abaixo de 5,60. Quer dizer, a tese dele realmente está certa de que existe um movimento natural aí do mercado de câmbio, de que ninguém está se sentindo confortável muito acima dos 5,60, certo? Então, esse é um fator para a gente ver essa queda. Outro fator que a gente observou, o governo fez hoje um pequeno movimento em relação à oferta de títulos do Tesouro. Ele diminuiu a oferta de determinado tipo de título e aumentou de outro. E esse movimento que ele fez, na verdade, atrai mais estrangeiros para esses títulos, certo? Então, também os analistas acreditam que essa pequena movimentação que o governo fez aí no final da manhã ajudou a mudar a direção do dólar e trazer o dólar de volta. Na verdade, foi uma leve intervenção aí, de certa forma, foi um pequeno movimento por parte do governo brasileiro que ajudou a segurar a alta do dólar, que parecia estar explodindo aí por mais um dia consecutivo, tá certo? Sim. Bom, outros fatores que estão influenciando no mercado hoje. Hoje teve divulgação do relatório trimestral de inflação do Banco Central, e o Banco Central reiterou aquilo que tem dito, que está observando a tendência de alta para a inflação, mas que não pretende subir os juros básicos da economia, certo? Claro que a inflação tem que se manter mais ou menos sob controle, conforme o previsto, e também o teto de gastos não pode ser ultrapassado. Isso está lá, inclusive, no documento que foi divulgado pelo Banco Central. Também apresentou uma revisão para a previsão do PIB para esse ano. O Banco Central disse que vai ser 5% a queda do PIB em 2020. No último relatório, que era de junho, ele estava falando de uma queda de 6,4%. Então, queda de 5%, que o Banco Central está dizendo está em linha aí com o que as consultorias que vêm sendo ouvidas no relatório Foco, que a gente sempre fala aqui, também falam. E, por fim, o que realmente pode fazer toda a diferença, né, nesse mercado de câmbio, também no desempenho da Bolsa brasileira, é a questão aí das negociações políticas, né? Tem várias coisas em jogo, né? Está em jogo manter ou não manter a desoneração para 17 setores da economia, né, de impostos para 17 setores da economia, aprovar a reforma tributária, tem a intenção de fazer o programa de renda aí, que agora está se falando que seria o Renda Cidadã, e, por último, tem a vontade da equipe econômica de criar um novo imposto digital para compensar esses gastos extras que o governo vai ter. Então, assim, o mercado vai olhar isso de perto. Para ele não interessa se é o Centrão, não é, se quem aprova, quando aprova. O que interessa é se consegue fazer todas as medidas que são necessárias e não extrapola teto de gastos, mantém um rigor fiscal.